Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje vamos resolver juntos uma questão do assunto de séries e sequências que será cobrada em sua prova objetiva. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá então! Determine a série de Fourier de f de x igual a x no intervalo entre menos π e π. Então, pessoal, essa aqui é uma questão que já o próprio nome diz, né, uma questão de séries de Fourier. Ela está enquadrada dentro daqueles assuntos de sequências e séries lá do edital. E a gente vai resolver essa questão utilizando exatamente, né, três equações básicas que compõem a série de Fourier, certo? Mas para isso a gente precisa lembrar qual é a expressão geral da nossa série de Fourier. Como é que eu calculo a série de Fourier de uma dada função? Eu não vou entrar aqui no mérito da condição de existência da série de Fourier, porque ele já diz que a série é uma série de Fourier. Ou melhor, a série que vai aparecer é uma série de Fourier dessa função aí. A única coisa que eu preciso fazer é só lembrar da expressão geral e calcular os coeficientes de Fourier para poder eu manipular as equações, né, o que aparecer na minha equação final, e organizar para poder achar a resposta. É isso que eu vou fazer, certo? Então vamos lembrar aqui que a nossa série de Fourier é dado por f de x é aproximadamente igual a zero, que seria o termo inicial, ou o termo contínuo, o termo DC da série, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, lembrando que esse n é igual a 1, não é igual a zero, tá, pessoal? Justamente porque aqui aparece o nosso a zero, certo? Então, o somatório de n igual a 1 até infinito, de AN vezes o cosseno de n ômega 0 x mais Bn vezes o seno de n ômega 0 x. Pronto, essa aqui é a nossa expressão geral da série de Fourier de uma dada função, certo? E agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular os coeficientes da nossa série, né? O nosso A0, o nosso AN e o nosso BN. E como é que a gente calcula eles? A gente precisa lembrar dessas expressões aqui, ó. O nosso A0 é igual a 1 sobre o período da série de Fourier, da função, na integral no período de f de x dx, certo? O nosso AN é igual a 2 sobre o período, integral no período, de f de x vezes o cosseno de n ômega 0 x dx. E o nosso Bn é igual a 2 sobre t, a integral é no período também, de f de x vezes o seno de n ômega 0 x dx. Beleza? Pronto. Esse aqui são as equações que compõem os coeficientes da nossa série que a gente vai precisar calcular e colocar na expressão geral. Beleza? O que vai facilitar muito aqui é a gente perceber a paridade da integral. Isso vai facilitar muito as nossas contas, né? Lembrar que, por exemplo, eu tenho uma função par e multiplico por uma função par, ela vai dar uma função par. Se eu tenho uma função ímpar que multiplica por uma função par, ela vai dar par. Ou, perdão, ela vai dar ímpar. Certo?
E por fim, se eu tenho uma função ímpar, que eu multiplico por uma função ímpar, ela vai dar par, certo? Se a gente lembrar desse esquemazinho aqui, a gente não vai precisar calcular especificamente as integrais se a gente detectar isso. Por quê? Porque se houver simetria na paridade, ou seja, se houver paridade na minha integral, eu já posso dizer que ela é zero. E eu vou explicar por quê. Vamos pegar aqui o próprio exemplo, né? Mas antes, perdão, vamos pegar aqui o próprio exercício, né? Mas antes, vamos desenhar aqui a nossa funçãozinha, né? A nossa função em série de Fourier vai ser dada por isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha função f de x igual a x no período de menos π até π. Seria isso aqui. Eu puxo para cá, é uma função afim, e aqui vai ficar menos π, e aqui vai ficar π. E aqui eu boto reticências, e aqui eu boto reticências por quê? Porque na minha série de Fourier, a minha função é periódica e ela se repete a cada período, certo? Lembrando que o meu período aqui é esse carinha aqui, que é 2π. E sendo t igual a 2π, eu posso calcular meu ômega zero, que é justamente a minha frequência fundamental, que é dado por 2π sobre o período, que é 2π sobre 2π, que é igual a 1, certo? Isso também já posso colocar direto nas expressões. E aí, vamos calcular o nosso A0 primeiramente, né? Quem seria o nosso A0? Nosso A0 vai ser igual a 1 sobre o período é quem? É 2π, da integral no período, no caso vai ser de menos π até π, né? Que o período vai de menos π a π. De quem? De f de x dx. Quem é o f de x? É o nosso x vezes o dx, né? No caso dx, que é o integrando e o diferencial do integrando, certo? E aí o que é que acontece? Eu sei que a minha função f de x igual a x é uma função ímpar, né? Se a gente perceber aqui, só relembrando a definição de função ímpar, né? O nosso f de x é igual ao nosso menos f de menos x, certo? Aí, como é que a gente verifica isso aqui? É muito simples. A gente vai pegar esse pedaço aqui, vai jogar ele para a esquerda, ou seja, vai refletir ele, né? Esse sinal negativo aqui é justamente essa reflexão que ocorre no eixo x. Então, ele vai ficar refletido para cá. E o nosso negativo faz com que ele seja rebatido para baixo, né? Então, isso aqui vai ser rebatido para baixo. Se por acaso esse pedaço encontrar o outro pedaço aqui, então quer dizer que a função é ímpar, certo? Ou eu posso pegar qualquer valor aqui em questão do meu gráfico e jogar aqui e verificar que ela é uma função ímpar, certo? Isso é só um lembrete rápido do que é uma função ímpar, certo? Vou botar até aqui, né? Função ímpar, certo? Aí beleza. Isso aqui é uma função ímpar. Quando eu tenho uma integral simétrica. Simétrica por quê? Porque eu estou saindo de um valor negativo para um valor positivo, sendo ele igual em módulo. Quando eu integro uma função ímpar nessa simetria aqui, a minha integral vai dar quanto? Vai dar igual a zero, certo? E quando ocorre a função par, o que é que a gente pode fazer? A gente pode tirar, né, daqui esse valor e colocar zero. E deixar só de 0 a π e colocar um 2 aqui na frente, certo? A gente vai perceber isso quando estiver fazendo um dos casos aqui em questão, certo? Por enquanto ainda não chegou esse caso. Então, vamos deixar assim por enquanto. Mas eu vou mostrar a vocês como é que vai ficar, certo? Beleza. Então, o nosso A0 é zero. Ou seja, esse termo daqui
da minha expressão já é zero. Agora vamos calcular o nosso AN. Bom, o nosso AN vai ser quem? Vai ser 2 sobre t, integral no período, que é menos π até π, de f de x, que é x, vezes o cosseno de n ômega 0 x dx, certo? Bom, aqui eu tenho o quê? Eu tenho aqui uma função ímpar e aqui eu tenho uma função par. Eu sei que uma função ímpar vezes uma função par dá quem? Dá uma função ímpar. Opa, eu caí no mesmo caso do a zero. Se eu cair no mesmo caso do a zero, então eu sei que essa minha integral vai dar quanto? Vai dar zero também. Por quê? Porque eu tenho um intervalo simétrico de uma função ímpar. Então também vai dar zero. Isso também significa que todo esse meu termo aqui vai ser zero também, certo? E por fim agora vamos calcular o nosso BN, beleza? Bom, continuando aqui, a gente tem a expressão do BN, né? Que é 2 sobre o período é 2π, da integral no período de x, que é o f de x, é o nosso f de x, né? Vezes o seno de n ômega 0x dx, certo? Nosso ômega 0 é 1, que a gente tinha visto anteriormente. E aí isso aqui vai dar igual a 2 sobre 2π, que eu posso cortar o 2 com 2, e minha integração no período, né? Meu período vai de menos π até π, né? De quem? De x vezes o seno de nx dx. Aí vamos lá estudar a paridade de novo aqui. Eu tenho aqui a minha função que é ímpar. E eu tenho um seno que minha função seno também é o quê? É uma função ímpar. Então por aquela relação lá que a gente viu anteriormente, ímpar vezes ímpar, isso aqui vai dar uma função par, né? Se vai dar uma função par, então quer dizer que existe a integral dela. E como a integral de uma função par no intervalo simétrico, eu posso mudar a cara dela, né? Como é que vai ficar a cara dela? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Bn vai ser igual a 1 sobre π vezes 2 vezes a integral de 0 a π de x vezes o seno de nx dx. Por que eu fiz isso? Porque meu intervalo aqui é um intervalo simétrico de uma função par. Então eu posso colocar exatamente dessa forma aqui, sem problema nenhum. Beleza? Aí só organizando, isso aqui vai ficar assim. 2 sobre π da integral de 0 até π de x vezes o seno de nx dx. Aí agora eu vou ter que resolver essa minha integral aqui, né? Vou ter que resolver essa minha integral aqui. E eu resolvo ela como? Aplicando o método da integração por partes. Certo? Então como é que vai ficar isso aqui? Isso aqui vai ficar dessa forma. Eu tenho que I é igual a integral de 0 a π de x vezes o seno de nx dx. Aí fazendo por partes, eu tenho que u é igual a x, du é igual a dx. Meu dv é igual ao seno de nx dx. O meu v é igual à integral do seno de x, né? Isso aqui vai dar menos o cosseno de nx sobre n, certo? Fazendo diretamente. E aí, como é que fica a minha integral? Fica assim, ó. I é igual a u vezes v de 0 a π menos a integral de 0 a π de v du, certo?
Aí isso aqui vai ser igual a... Quem é meu U? Meu U é x. E meu V é menos cosseno de nx sobre n. Então vai ficar menos x vezes cosseno de nx sobre n de 0 a π menos a integral de 0 a π de V, que é menos cosseno de nx sobre n, du. Meu du é igual a dx. Organizando isso daqui e já substituindo a minha relação aqui, nesse caso, eu vou ficar com o seguinte. Organizando os termos, eu tenho exatamente essa expressão aqui em verde, certo? E aí, continuando aqui, eu tenho que ir, vai ser igual a menos 1 sobre n. Agora eu vou jogar os intervalos aqui. Quando for π, vai ficar π vezes o cosseno de nπ menos 0 vezes o cosseno de 0 mais 1 sobre n. Aí vem a integral de um cosseno, né? E quem é a integral de um cosseno? Bom, como aqui tem um cosseno com argumento, né? A integral de um cosseno é um seno. Só como tem um argumento, aí vai ficar vezes 1 sobre a derivada do argumento, que é n, vezes o seno de nx, certo? Se a gente derivar o seno aqui, vai dar cosseno de nx, vezes a derivada de nx, que é n, que vai cortar com n de baixo, e eu tenho aqui o meu integrante, certo? E tudo isso aqui vai ficar avaliado em 0 e π, né? A gente não pode esquecer aqui os nossos limites de integração. Isso aqui é 0. E aí, continuando, eu tenho que i é igual a menos π sobre n cosseno de nπ mais 1 sobre n ao quadrado. Aí aqui vai ficar seno de nπ menos o seno de 0, certo? Seno de 0 é 0. E aí eu tenho que o meu i vai ser igual a menos π sobre n cosseno de nπ mais 1 sobre n ao quadrado vezes o seno de nπ, certo? Como o meu bn, que estava antes, era 2 sobre π vezes i, né? Então, o meu bn, que é o coeficiente que estava faltando, vai ser igual a 2 sobre π, que multiplica menos π sobre n, cosseno de nπ, mais 1 sobre n ao quadrado vezes o seno de nπ. E aí, era esse carinha aqui que estava faltando. Eu substituí onde? Eu substituí aqui, certo? Então vamos fazer isso, né? Já podemos colocar agora a expressão final da nossa função em termos da série de Fourier, certo? Vamos lá. Bom, substituindo aqui na nossa expressão do f de x, a gente tem aqui o nosso bn e temos o termo aqui que estava faltando, né, que era o seno de nx, que é esse termo aqui, com ômega 0 igual a 1, que a gente tinha calculado anteriormente, né? E aí, vamos organizar isso aqui. A gente tem que f de x aproximadamente igual ao somatório de n igual a 1 até infinito de quem? Eu vou passar esse 2 sobre π para dentro aqui, multiplicando, junto com o seno de nx, certo? Então vai ficar, eu já posso cortar, né? Vai ficar menos 2 seno de nx vezes o cosseno
de nπ sobre n mais 2 sobre n ao quadrado π, certo? Multiplicando agora aqui o outro lado, né? Vezes o seno de nx vezes o seno de nπ. Agora vamos fazer uma mágica aqui, né? Perceba que a gente tem aqui um cosseno de nπ e temos um seno de nπ. Se a gente perceber um detalhe aqui, eu vou trazer aqui para o arco trigonométrico, para ficar melhor da gente entender o que eu quero dizer. Aqui é o cosseno de x e aqui é o seno de x. Percebam, pessoal, que eu estou variando o meu n de 1 até infinito, certo? Então quer dizer que tanto o meu cosseno quanto o meu seno, eles vão variar nos múltiplos positivos de n, certo? São os naturais, no caso. E aí o que é que acontece? Quando eu estou no meu cosseno aqui, meu cosseno vai variar de quanto? Quando n for igual a 1 vai dar π, quando n for igual a 2 vai dar 2π. Ele vai variar desse ponto aqui até esse ponto aqui, né? Ou seja, menos 1 e 1. Ele vai ficar nessa, menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1. E o meu seno, aqui, ele está como múltiplo de π. Ué, quando o seno está como múltiplo de π, vai dar aqui também e aqui também. Só que o seno nesses pontos aqui são zero. Então, o que é que vai acontecer com a minha expressão aqui? Toda essa minha expressão aqui vai dar zero. O que facilitou mais ainda a minha vida. E essa última expressão vai ficar dessa seguinte forma aqui, ó. F de x é aproximadamente igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, de menos 2 sobre n, vezes o seno de nx, vezes... Quem é esse meu cosseno de nπ? Ele está variando entre menos 1 e 1. Se ele está variando entre menos 1 e 1 com múltiplos de n, para n, ou melhor, múltiplos de π para n positivo, então eu posso colocar esse cosseno de nπ como quem? Menos 1 na n. Não é? Porque se eu pegar n igual a 1, vai dar menos 1, que é exatamente o cosseno de π. Se eu pegar n igual a 2, vai dar 1, que é o cosseno de 2π, e assim por diante. Certo? Organizando essa expressão, eu vou ter aqui f de x vai ser aproximadamente igual ao somatório de n igual a 1 até infinito. Aí vejam só, eu tenho um negativo aqui, ó. Seria um menos 1, tá? Ele está acompanhando esse 2 aqui, mas eu posso deixar como menos 1. Então vai ficar menos 1 com menos 1 na n. Então eu tenho quem? Menos 1 na n mais 1. Certo? Vezes quem? 2 sobre n vezes o seno de nx. E essa daqui é a nossa resposta, que está na nossa letra B de bola, né? Bom, então percebam aqui que essa questão requereu que cada um de nós lembrasse da expressão geral da série de Fourier, que é dado por essa função aqui, e que requereu também a gente lembrar dos coeficientes de Fourier, o A0, o AN e o BN, certo? Se bem que o A0 ele cabe na expressão do AN quando o n for igual a zero, tá? Você vai achar, se você colocar na expressão do geral do AN, n igual a zero, você vai achar exatamente a expressão do A0, tá? E aí, precisou só a gente manipular aqui as variáveis, né? Fazer uma integração por partes, né? E ter essa noçãozinha aqui, ó, do nosso círculo trigonométrico para poder facilitar nossas expressões com os múltiplos de seno e cosseno. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Ficou um pouco longa a resolução, mas foi necessário aí para vocês entenderem, beleza? Valeu!